venhamos querer reaver as primeiras obras, que nós não venhamos olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para as pessoas, coisas tão pequenas, que às vezes eu estou falando não só de você que talvez está sentado, mas às vezes a minha própria vida, às vezes alguém falou de mim, alguém me entristeceu, e às vezes desanima de nós continuarmos a jornada. Mas vamos ser aquele, aleluia, que pode vir o levante que for, nós vamos permanecer firmes no Senhor. Nós não vamos olhar para trás, porque a palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno. Ele não é digno, então nós vamos olhar somente para frente. Soldado na guerra, ele não recua. Soldado na guerra, ele vai para frente. E Deus nos chama para nós sermos esse guerreiro. Deus chama para nós sermos essa guerreira na presença do Senhor. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo de número 2, capítulo número 4, a partir do versículo de número 1. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele orientando o jovem pastor Timóteo, ele fala acerca de alguns conselhos acerca do ministério, da onde ele estava inserido ali, Timóteo. E ele diz assim no versículo 1: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, retáguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltarão às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aleluia, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Pode pôr a sua Bíblia no banco e vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Palavra interessante. Vocês viram que o pastor não tirou o óculos para ler? Deus deu um óculos aqui que não precisa tirar. Ô glória, presente do Senhor. A minha amada que falou: você vai deixar de tirar o óculos para ler, porque o meu defeito, a minha dificuldade é para longe, e quando eu ia ler perto eu tirava, mas daí fez agora um óculos com uma lente multifocal. Agora eu estou enxergando, eu tenho os trâmites, né, para enxergar de longe e enxergar de perto. Então está maravilhoso, amém? Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que esse livro de 2 Timóteo, se você for ler 1 Timóteo, se você ler 2 Timóteo, você vai ver esses conselhos do apóstolo Paulo no final da sua vida, aconselhando um jovem pastor.
E nós vemos aqui que ele estava inserido numa sociedade que não estava pautado dentro da palavra de Deus. Quando você vai estudar um pouco a palavra, você vê que aquele povo, eles se apostataram da fé, apostataram da verdadeira doutrina. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: eu conjuro-te, eu intimo você, porque Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo. Paulo, ele foi lá um dia na casa da sua avó, Lloyd, pastor? Lloyd, a avó de Timóteo, e ali evangelizou aquelas vidas, e Timóteo, bem novinho, passou a ouvir ao apóstolo Paulo, passou a estar caminhando com ele. E o apóstolo Paulo, ele fala numa certa feita que ele era filho na fé do apóstolo Paulo. Então, como ele estava inserido numa sociedade que estava fora do contexto da palavra do Senhor, ele fala para que esse jovem pastor, ele fala: eu intimo, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Esse conselho era para que Timóteo viesse a estar firmado dentro da palavra de Deus, que ele não viesse desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que viesse ter o foco no Senhor, que ele viesse pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E uma coisa interessante, que ele não fala para você ficar nervoso, para você fazer as coisas de qualquer jeito. Ele fala assim: você vai pregar a palavra do Senhor, vai repreender, vai exortar, vai fazer isso aí, mas com toda longanimidade e doutrina. Eu não posso vir diante dessa tribuna para vocês e falar de qualquer jeito, falar palavras que eu quero falar. Eu tenho que ser sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, para ministrar segundo o que Deus quer falar neste lugar. E nesta noite, Deus, ele nos chama, Deus, ele nos intima para estar pregando a palavra do Senhor, para estar exortando dentro da palavra do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 10, nós vamos ver, aleluia, o autor, que é anônimo, né? Muitos falam que é o apóstolo Paulo, mas ninguém afirma se é, mas ele fala ali naquele lugar: não vamos fazer como muitos, deixando a congregação, mas vamos exortando uns aos outros. Oh, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Exortando com o quê? Com a sã doutrina, com a palavra genuína da parte de Deus. A Ruth está desanimada. Ela veio: pastor, eu estou desanimada, alguém falou mal de mim. Eu vou lá falando: não, então vai lá, dá um tapa na orelha daquela mulher. Não, eu tenho que chamar a irmã Ruth. Fala: Ruth, nós temos que assim, o cristão tem que, quando ele tomar um tapa numa face, a gente tem que oferecer a outra. A gente tem que estar pautado dentro da palavra de Deus. E ele diz mais no versículo 3: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Olha, o que é a sã doutrina? É a palavra que foi ontem, é a palavra que é hoje, é a palavra que será eternamente. E diz: e tendo comichão nos ouvidos. Olha, meu irmão, tendo comichão nos ouvidos, pessoas que não querem ouvir a sã doutrina, que não querem ouvir uma palavra genuína, que não querem ouvir, prefere, aleluia, eis que te digo muitas vezes, receba uma chave da sua casa, receba uma chave do seu carro. Não que Deus não possa fazer isso, Deus, ele pode fazer isso. Nós temos milagres da parte de Deus, muitas pessoas aqui que Deus fez, que Deus deu casa, que Deus deu carro.
Deus, Ele pode fazer o sobrenatural, mas não é por isso que você deve estar na presença dEle. Não é por aquilo que Ele pode te dar, é por aquilo que Ele é. E nós vemos que a palavra do Senhor fala que, tendo comichão nos ouvidos, as pessoas querem amontoar doutores conforme as suas próprias vontades. As pessoas querem fazer doutrinas, nem que sacrifique esse livro sagrado, aleluia, nem que tire o contexto da palavra para que venha defender a minha tese. Pastor renomado falou que a Bíblia tem que ser renovada. A Bíblia não tem que ser renovada. A palavra do Senhor, ela é a palavra genuína, é a palavra pura, essa sã doutrina, essa verdadeira palavra que nós temos que estar no nosso coração, é que nós temos que exortar com toda a longanimidade e doutrina o meu irmão em Cristo, aleluia, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, mas não fazendo conforme a minha vontade. Lá, quando nós servimos a ceia, a gente prega sobre 1 Coríntios capítulo 11, e nós vemos assim, aquela palavra dizendo, nós somos julgados pelo Senhor, porque se nós formos julgados por nós mesmos, nós não seríamos julgados. Sabe por quê, irmão? Porque se você tem uma briga com o irmão, você sempre vai ter a razão. É difícil você falar, uma pessoa falar, não, eu estive errado. Sempre é o outro que está errado. A gente sempre vai ter uma autodefesa. Ah, eu estou assim porque me provocaram. Ah, eu estou assim porque fizeram algo para mim. Meu irmão, aleluia, nós somos repreendidos pelo Senhor, aleluia, para não sermos condenados com o mundo. A Bíblia lá no livro de Hebreus também fala que Deus, Ele exorta quem Ele ama. Sabe que a exortação, irmão, é você tomar um tapinha. Eu estava falando com o diácono Tiago, hoje que eu estava lendo um devocional, e o devocional ele falava acerca de nós. Muitas vezes nós somos limitados daquilo que o nosso braço pode, aquilo que o nosso dinheiro pode. Não que nós não devemos ser prudentes, sim, mas muitas vezes nós não recebemos o sobrenatural de Deus porque nós confiamos no nosso braço. Muitas vezes Deus ele quer fazer o extraordinário em nossas vidas, mas muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. E olha que mais que ele fala aqui, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quantas vezes nós vemos, e até a igreja, irmãos, a gente vê história que nem está pautado na Bíblia Sagrada. Que triste, que triste. Mas, aleluia, como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Deus, através do teu Espírito Santo, está falando para mim e para você, mas tu, dizendo, olha para o seu irmão do lado e fala, mas tu, fala mais alto, mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Pode aplaudir ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Ele fala para mim e para você ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, né, pastor Ézio? Sofre as aflições, não é fácil. O inimigo às vezes quer nos desanimar para tirar o foco daquilo que Deus colocou no meu e no seu coração. Mas aleluia, hoje Deus ele está falando para mim e para você, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. A igreja ela não pode se conformar de apenas ser conhecida como uma igreja evangélica. A igreja tem que se
posicionar como uma igreja evangelística. Aleluia. Verdade. Eu estava ouvindo de um pastor, estava a diaconisa Daiane, diácono Tiago aqui, arrumando a televisão aqui, e eu estava escutando um pastor da igreja ali de São José, e ele falando assim, tem coisas que a gente vai viver aqui na terra e vai viver lá no céu. Nós vamos adorar a Deus, que a gente estava adorando aqui quase agora, e você está prestando o seu coração para estar adorando a Deus até agora. E nós vamos fazer isso no céu também. Nós vamos, aleluia, o nosso discipulado que está sendo aqui nos estudos, nos cultos da palavra do Senhor, nós vamos continuar conhecendo mais de Deus lá no céu também. Mas uma coisa, aleluia, que nós não vamos, aleluia, ter aqui na terra e lá no céu, é missões, é evangelizar, é você falar do amor de Deus para outras pessoas. Isso você vai fazer aqui só na terra. Então, meu irmão, aleluia, a Bíblia está nos comissionando, a Bíblia está nos chamando, o Espírito Santo está falando para mim e para você: ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, não tenha barreira, faça uma obra do evangelista, cumpre o ministério que a igreja foi chamada. A igreja foi chamada para não só você ficar aí escutando, a igreja foi chamada para que você ouvisse e proclamasse também. A ordem de Jesus para todos os discípulos é o quê? Lá em Marcos, capítulo 15, versículo 16 está: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe o que eu quero falar para você, meu irmão? A criatura mais que você fala que não tem condições é aquela que você pode semear, e é aquela que Deus vai transformar. Cabe a mim e a você a semear, cabe a nós plantarmos. O apóstolo Paulo fala uma certa feita que fala: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Às vezes você quer plantar, você quer regar, você quer que a pessoa cresça puxando a orelha. Não! Cabe a você pregar, cabe a você falar das boas novas do Senhor. Sabe quem dá o crescimento é Deus. Eu sempre falo acerca do testemunho do diácono Tiago, né? Como eu falei domingo. A gente tinha perdido as esperanças nele. Já era tantas vezes, né, Tio? Mas aleluia, quando nós não esperávamos, Deus começou a levantar esse homem. Porque não é na minha vontade, não é na sua vontade, é na vontade de Deus. Não espere, aleluia, que você vai plantar uma semente e vai vir no seu tempo, não. É no tempo de Deus. Deus, ele faz de uma forma maravilhosa. Deus, aleluia, ele deixa um exemplo maravilhoso. O apóstolo Paulo estava orientando o jovem Timóteo. Mas aqui tem a figura também de Paulo. Sabe de onde Paulo estava ensinando aquele homem? De uma prisão. Ele estava escrevendo para ele de uma prisão. Ele já estava muito idoso. E olha o que ele fala no versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que a morte iria vir sobre ele, como eu e você sabemos, aleluia, se não vir o arrebatamento de Cristo sobre a nossa vida, a morte é uma certeza que nós vamos ter. Mas nós temos que ter a morte em nosso coração, mas com uma convicção como o apóstolo Paulo. Olha o que ele fala: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Esse homem era para estar desanimado, esse homem era para estar numa cama desanimado, mas não, ele estava orientando o jovem pastor Timóteo.
E olha o que ele fala para aquele jovem: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tomara que eu e você, nesta terra, na nossa caminhada cristã, nós podemos falar: combati o bom combate. Quantos soldados feridos estão ficando para trás? Quantas pessoas não estão abandonando a sã doutrina? Quantas pessoas estão abandonando, aleluia, aquilo que Deus colocou para você fazer? Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, depois que ele teve um encontro ali com o Senhor, em caminho a Damasco, ele nunca mais negou esse Senhor. Foi muitos açoites, foi muitas cadeias, foi muito naufrágio, foi muita tapa na cara. Mas ele nunca negou o nome do Senhor. Aleluia! A Bíblia, os teólogos, eles consideram o apóstolo Paulo apenas abaixo do Senhor Jesus. Porque esse homem foi tremendo na caminhada. A Bíblia Sagrada diz que o chamado dele era de sofrimento, mas nem por isso ele desistiu. Ele combateu o bom combate. Ele encerrou a carreira, ele estava ali na prisão. Quantas coisas aconteceu de impedimento para ele chegar até Roma, para ficar ali naquela prisão, mas ele chegou até lá. E de lá ele não desistiu da sua carreira, ele cumpriu o seu propósito. Meu irmão, Deus ele espera de mim, de você, que nós venhamos cumprir o nosso bom propósito que Deus tem conosco, porque eu tenho um chamado, você tem um chamado. Ah, pastor, mas eu não tenho jeito para pregar. Você deve ter jeito para estar pregando para a sua família. Você pode estar pregando para o seu amigo. Você pode, a Bíblia diz, como eu sempre repito nessa tribuna, que um certo evangelista disse uma certa feita: quando você for evangelizar, se necessário, use palavras. Se você for evangelizar, se necessário, use palavras. Você sabe que Deus quer falar isso conosco? É que muitas vezes com o nosso proceder, com o nosso testemunho, as pessoas vão perguntar: você tem algo diferente? O que você tem? Aleluia, porque eu quero sentir esta paz. Você está passando por um momento difícil, um momento tribuloso na sua vida, mas você não deixa de dar glória ao Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como eu quero chegar nesse tempo, irmão. Como eu quero. Eu tenho 51 anos. Mas eu quero, se o Senhor voltar e levar nós, amém. Mas se nós continuarmos, eu quero estar bem velhinho, eu quero falar das coisas do Senhor. Aqueles que Deus coloca do meu lado, eu quero falar que há um Deus no céu, que transforma, aleluia, que salva, que cura, liberta, batiza o homem com o Espírito Santo e prepara para morar com ele no céu. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele diz que quando nós estamos desta maneira, diz assim, que desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Quem pode dizer aqui nesta noite, Maranata? Mas não fala desanimado não, fala com animação, Maranata. Oh glória, e sim, sabe o que quer dizer Maranata? Ora vem Senhor Jesus. Ora vem, eu anseio pela sua vinda. Nós como cristãos
verdadeiros, nós temos que ter vontade de estar na casa do Senhor, como o salmista Davi, ele fala no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, e contemplar a sua beleza, aprender da sua palavra. Nós temos que ansiar por isso, meu irmão. Nós temos que estar atento, aleluia, porque o apóstolo Paulo, ele não só garante que nós vamos ter luta, que nós vamos ter aflição, mas o céu nos aguarda, uma coroa de justiça está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, aleluia, o juiz dessa terra pode até errar contra a minha vida, o juiz dessa terra pode até errar contra a sua vida, mas o justo juiz, aleluia, que mora no céu, aleluia, ele nos dará esta coroa, aleluia. E o apóstolo Paulo diz, não só a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Eu acho lindo a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, que você vai encontrar ali no livro de João, no seu capítulo 17. A Bíblia relata que ele começa a orar por ele mesmo, ele começa a orar pelo o que ele vai passar, pela via crucis, para que o nome do Senhor seja glorificado. A segunda parte, ele ora pelos discípulos que estão ao redor dele ali. E uma coisa linda, a terceira parte, que eu acho maravilhoso, Jesus, ele começa a orar pelos futuros crentes, aleluia, que vão conhecer a ele pela sua palavra. Eu fui alcançado pela sua palavra, você foi alcançado pela sua palavra. A Bíblia diz que Jesus é a palavra. No mesmo livro de João diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez, aleluia. Quando Deus estava ali no livro de Gênesis dizendo, haja luz, haja, aleluia, mares, haja tudo, aleluia, ele usou a palavra. Jesus estava ali, aleluia, e quando ele veio constituir o homem, diz a palavra do Senhor que diz assim, façamos, aleluia, não era só Deus, mas estava ali no conjunto, aleluia, Deus, o Jesus, que é a palavra, o Espírito Santo, que o homem recebeu sopro, fôlego de vida. Eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que essa Trindade Santa, ela que está no nosso meio, aleluia, ela que fortaleceu a Timóteo, ela que fortaleceu o apóstolo Paulo, ela que nos fortalece nesta noite para continuarmos nesta jornada. É Ele que faz esta obra linda, é Ele que faz nós andarmos sobre as águas, sobre as nossas alturas, como diz ali o profeta Abacuque, uma certa feita que ele não aguentava mais aquilo que ele estava passando, e ele pede resposta para Deus, e Deus, da sua infinita misericórdia, ele responde para o profeta por que está acontecendo aquilo, porque aquela nação foi levantada contra a nação do povo de Deus, e Deus explica para ele, e quando ele entende, quando Deus ele explica para ele através do teu Espírito Santo, ele compreende, e no terceiro capítulo do profeta Abacuque, ele começa a louvar, ele começa a exaltar o nome dele. Por quê? Porque ele entendeu que Deus é soberano, que Deus entende todas as coisas. Uma certa feita, Jó questionou a Deus também. E quando você vai ver lá no capítulo, não sei se é no capítulo 37, 38 de Jó, Deus ele começa a descrever
que Jó, quem é o Jó para estar indagando a Deus? E Deus começa a falar daquilo que ele constituiu, aquilo que ele fez, aquilo que ele é soberano. E lá no capítulo 42, foi falado pela pastora Ana Paula ontem. Ele fala: eu como louco eu falava, eu não compreendi os seus propósitos. Agora eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos seus projetos, nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. A palavra do Senhor diz que agindo Ele, ninguém pode impedir. Não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão dEle. Ele nos exorta no Sermão do Monte, ali no capítulo 6, que nós, pelas nossas preocupações, o que você tem se preocupado no beber, no comer, no vestir? Ele dá exemplos sobre a natureza, ele dá exemplos sobre os pássaros, sobre as folhas. Aleluia, ele diz: esses aí eu não tenho dado de comer, eu não tenho dado de vestir. Imagine a vós, aleluia. Deus, ele se preocupa conosco. Aleluia, quando nós estamos no centro da vontade dele, Deus, ele opera o impossível. Por isso vale a pena, irmão. Vale a pena combater esse combate. Vale a pena encerrar a carreira na presença dele. Vale a pena guardar a fé. Eu vi um estudo sobre essas 3 frases do apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Ele está falando aqui como um atleta. Combate. Quando você vai lá em Coríntios, ele dá esse exemplo, Paulo, quando ele está ali, que o atleta, ele corre, ele se prepara para uma coroa corruptível aqui da terra. Mas, aleluia, essa carreira que nos é proposta aqui, esse combate do apóstolo Paulo, ele está correndo por uma coroa incorruptível, aleluia. E ele diz: acabei a carreira. Ele está dizendo aqui acerca do trabalho árduo, do trabalho que ele está aqui, aleluia, mas ele acabou, ele foi até o fim. E diz a palavra: guardei a fé. Quando a fé ele guarda, ele está um bom mordomo do Senhor. Aquilo que Deus colocou no coração dele, ele guarda. Ele guardou a sua fé. Será que nós estamos guardando a nossa fé? Ou a nossa fé está sendo jogada de lado? Certa feita você está cheio de fé, saindo da porta para fora aqui, você não está mais com fé. Deus não quer nós desta maneira. Quer que guardemos a fé, para que recebemos a coroa incorruptível da parte de Deus. Amém? Se coloque de pé nesta hora. Oh, exaltado, oh, glorificado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos atender esse chamado do Senhor. Esse chamado do Senhor.